Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Bem, vamos lá então, agora com a resolução propriamente. Bom, acontece que nós não conhecemos apenas essências, mas não conhecemos apenas essências, não conhecemos apenas o modo de ser das coisas, em concreto ou em geral, senão que nós apreendemos o ente como algo que é, ou seja, e o aí está grifado, está em negrito, ou seja, nós compreendemos a essência no algo, mas aprendemos também na essência, no ente, o ser, algo que é, esse ato de ser. Ademais, não obstante as abstrações que faz, o intelecto está continuamente retornando aos fantasmas, onde entra em contato com o concreto, o esse inacto, como a gente viu, esta mesa, este cachorro, este homem. Assim, por causa disso, porque nós não conhecemos só a essência, mas também o ato de ser, e conhecemos o ente em concreto, o esse inacto, por causa disso, é possível comparar o esse inacto com o universal metafísico e com a noção de ente. E nisso consiste propriamente a resolução metafísica intensiva. Ou seja, que fazer a resolução, no final das contas, vai ser comparar o esse inacto, Nick, Gabriel, com o universal metafísico, homem, e com a noção de ente. Vamos ver então como se faz isso na prática. Primeiro, o esse inacto comparado com o universal metafísico. Vamos ver o que isso nos revela. Se comparamos o esse inacto, este animal, com o universal metafísico animal, comparando este animal com o universal metafísico animal, chegamos a uma noção intensiva de humanidade de animalidade e não meramente abstrativa. Por que isso acontece? Nós percebemos que não é simplesmente uma questão de ser ou não ser animal, mas a animalidade existe em concreto de vários modos, mais ou menos perfeitos. Um verme participa bem menos da animalidade do que um leão. Eu chego a essa conclusão quando eu faço essa comparação. Essa diferenciação acontece até entre os indivíduos de uma mesma espécie. Um cavalo, por exemplo, pode participar mais perfeitamente da espécie do que outro. Ou seja, quando eu comparo o esse inacto, esse subsistente concreto aqui que eu tenho diante de mim, que é o cachorro, o white, comparo esse inacto com a universal metafísico cachorro, com a realidade do cachorro, eu vejo que no white ele só realiza algumas das perfeições que estão incluídas nesse universal metafísico. Entende? White ele não tem todas as perfeições disponíveis, digamos, dentro desse modo de ser que eu digo cachorro. Ele tem a capacidade de farejar? Tem, mas ele talvez não tenha toda a capacidade de farejar possível. Talvez essa capacidade de farejar dele seja limitada com relação a outro cachorro, por exemplo, o que me revela que ele não tem tudo o que tem um cachorro. Vamos para a espécie humana. Gabriel, por mais que tenha perfeições humanas,
não tem toda a perfeição disponível na humanidade, entende? Não tem toda a força que pode ter um homem, não tem toda a, sei lá, toda a praticidade que pode ter um homem, entende? Senão que participa disso, tem isso em alguma medida, mas não em toda a medida possível. Vejam que isso não é uma, se eu considero só o modo de ser, é uma coisa de sim ou não. Tem um modo de ser homem ou não tem. Isso é a consideração com relação à essência. Ou algo é homem ou algo ou não é. Ou é cachorro ou não é. Não tem meio termo, certo? Mas se eu comparo o ato de ser, eu vejo que as coisas não são assim com relação ao ato de ser. Com relação à perfeição, à atualidade, uma coisa pode ser mais ou menos. E isso e nós temos acesso a isso. É uma coisa que a gente experimenta. Que a perfeição humana, uma coisa é o modo de ser humano é uma realidade essencial, formal, é um conteúdo. Não tem mais ou menos. Mas a perfeição, ela tem mais ou menos. Alguém pode ser mais ou menos inteligente, certo? Mais ou menos saudável, mais ou menos sensível. Ou seja, quando se trata do ato de ser mesmo, da perfeição, existe intensividade, ou seja, intensidade. Pode ser mais ou pode ser menos. E quando eu comparo do ponto de vista da intensidade, o esse inacto com o seu universal metafísico correspondente, eu vejo que o esse inacto participa do universal metafísico. Existe uma contração daquela perfeição disponível. Dá para entender? Note-se aqui a diferença com a visão meramente abstrativa. Vamos ver a diferença. De acordo com a visão abstrativa, a diferença entre um cachorro e um cavalo se explica simplesmente assim: vida mais animalidade mais caninidade é igual a cão. Vida mais animalidade mais equinidade é igual a cavalo. Ou seja, estou considerando só uma formalidade lógica, uma essência, um modo de ser abstrato. Da mesma forma, a diferença entre um cavalo e outro se daria pelo acréscimo de outras essências acidentais, se a gente considerar só abstrativamente. Por exemplo, não vamos usar o exemplo do cavalo, vamos usar o exemplo nosso. Todos nós somos, abstrativamente falando, animais racionais, animalidade mais racionalidade. E o que nos diferencia? Eu sou animalidade mais racionalidade, mais masculinidade, mais negritude, mais isso, mais aquilo, um monte de essências acidentais que, no final das contas, fazem o que eu sou. Isso é se eu estou considerando a coisa só do ponto de vista da essência, dos modos de ser. Entende? Já na consideração metafísica, que leva em conta o ser como ato, ambos, tanto o cachorro quanto o cavalo, expressam de maneira diversa a perfeição animalidade. Se você considera as coisas desde o ponto de vista do ser, o ser, a perfeição animalidade, se expressa de uma maneira limitada e participada pelo cavalo e de outra maneira limitada e participada pelo cachorro. Mas ambas estão dentro do que é animalidade. Entende? Que por sua vez é uma expressão limitada da perfeição vida.
animalidade é um tipo de vida. Cachorro é um tipo de animalidade, um tipo de vida, ou seja, é uma limitação, se eu considero as coisas desde o ponto de vista do ser. E a vida, por sua vez, é uma expressão limitada do ser. Tipo, sem dúvida que essa maneira de usar a inteligência, ela é ainda mais realista, muito mais realista do que a maneira abstrativa. Mas ela não é tão popular assim, digamos. Tem como que, por mais que ela seja mais real, existe menos, é como se nela existisse menos domínio nosso do processo, e por isso a gente tem uma impressão, ou seja, se você não fez ainda, não chegou, digamos, a essa visão ainda, soa como menos real. Tipo assim, sei lá, eu olho para essa mesa aqui e falo, essa mesa é verde e essa mesa é dura. Então, cor, se eu penso cor e dureza estão presentes nessa mesa. Tipo, isso me dá uma sensação de objetividade, de verdade muito grande, certo? É um fato. Tem verde e tem dureza nessa mesa. Mas, se eu paro para pensar, o que é o verde nessa mesa? O que é a dureza nessa mesa? Não são duas coisas que já existem, estão tipo coladas aí na mesa, estão unidas. Verde e dureza são aspectos que eu distingo mentalmente na mesa. Eles existem em concreto? Claro que existem. Mas eles não existe o verde e a dureza e a mesa como três coisas juntas. O que é que existe? Existe o ser da mesa. Existe a mesa, a realidade mesa, né? E nessa realidade mesa eu posso distinguir mentalmente essas essências que existem aí, existem, mas não existem como entes, existem como um aspecto do ente. A essência é um aspecto, certo? Então, tipo, como a nossa inteligência funciona assim, abstrativamente, como a gente faz a gente formula essas essências na nossa mente e expressa elas com a nossa linguagem, e elas de alguma maneira nos oferecem um domínio sobre essa realidade aqui, parece muito mais real do que refletir sobre o ser da mesa. Mas o que existe de fato assim é o ser, entende? É interessante porque até assim dá para ver que essa noção é intensiva, né? Porque a mesa ela tem grau de verde e dureza também. Por isso. Então a parede seria mais dura que ela, mas É. tem a dureza aqui. Aham. Mais intensivamente. Por isso, por isso que dureza, se você toma dureza, essencialmente não existe isso. Dureza essencialmente é dureza. Você não fala de mais ou menos. Mas quando você vai à realidade, você choca com uma intensidade que não existe no mundo das essências. E essa intensidade é a característica do real. Por quê? Porque o ser é assim. Entende? Então as coisas enquanto são, tudo aquilo que é um grau de ser. Acontece que nós, sei lá, é como se, imagine se eu tivesse uma escala do zero ao infinito, e isso fosse o ser. Tipo, do zero ao 0,5 compreende aí uma realidade que eu chamo com um único nome de, sei lá, cor. Mas aí
o nome que eu dou é um só, é como se fosse a essência, cor. Mas em concreto, esse cor vai do 0 ao 5. Entende? No ser das coisas. Então, tipo, quando nós falamos de substância e acidente, por exemplo, o acidente, eu distingo esse aspecto acidental na realidade, e ele existe realmente na realidade, mas ele não existe como um ente, porque ele é algo doente. Então ele é um aspecto, por exemplo, a cor é um aspecto desse cavalo. Ela não é uma coisa no cavalo. Ok? Então nesse primeiro modo aqui de comparação, nós comparamos o esse inacto com o universal metafísico, mas sempre, agora com essa diferença, tendo em consideração, estando como que ancorados no ser e não na essência. Entende? Então, comparo este ente concreto com a perfeição do universal metafísico, e tenho agora uma noção intensiva desse universal metafísico. Eu me dou conta que homem não é só um modo de ser abstrato que não admite mais e menos, senão que homem que existe uma intensidade de perfeição neste universal metafísico. E como eu me dou conta disso? Porque todos esses homens concretos, todos esse inacto, eu vejo que eles são homens de um modo diferente, de que cada um deles realiza de um modo limitado e diferente a espécie humana. Tá? Então é porque Gabriel não tem todas as perfeições que estão, como eu sei que o Gabriel não tem todas as perfeições disponíveis na natureza humana, que tem perfeições do Nick que ele não tem perfeições do Marcos que ele não tem, entende? Então, vendo como o esse inacto ele não é idêntico ao universal metafísico, senão que ele participa do universal metafísico, senão que o universal metafísico se dá de maneiras distintas, incompletas, umas em relação a outras, que eu formulo, que eu alcanço uma nova noção desse universal metafísico, que não é meramente uniforme, senão que compreende todas as perfeições presentes nos esse inacto. Tá? Ok. Essa é uma possibilidade. Mas também podemos comparar o esse inacto com a própria razão de ente. Da mesma maneira que nós fizemos, de maneira análoga como nós comparamos o esse inacto com o universal metafísico, ou seja, eu comparei Gabriel com o homem, eu posso comparar também o esse inacto, Gabriel, com a própria razão de ente, que eu capto, que é o primeiro que eu capto. Nos damos conta então que esse algo que é ente, pode ser de modo mais ou menos perfeito, participando mais ou menos da perfeição do ser. Tá bom, eu tenho já a noção de ente, que eu a vejo realizada, digamos, em tudo aquilo que eu vejo. Tudo que eu vejo é ente. Mas quando eu comparo este ente, esse inacto, cachorro, com a noção de ente, eu vejo que cachorro, que esse cachorro, que é um ente,
ele contrai, ele realiza de maneira limitada a perfeição, as perfeições disponíveis no ente, no ser, que é o ato desse ente. Por quê? Porque cachorro não é cavalo, não é gato, todos eles participam do ser, todos eles são entes, mas participam, limitam o ser de uma maneira distinta. Uma cabra, por exemplo, participa menos da perfeição do ser que um homem. Ou seja, uma cabra é um ente? Sim, não é? Um homem é um ente? Sim, são entes distintos, não é? E em concreto, quando eu vejo na realidade, o homem expressa mais a perfeição do ser do que a cabra. Não é verdade? Por quê? Porque o homem tem muito mais atualidade, muito mais perfeição do que a cabra. Certo? Ou seja, o que isso está me revelando? Está me revelando que o ser doente, ele é participado pela essência cabra de uma maneira mais limitada do que a essência homem limita a perfeição do ser. Entende? Mas ao mesmo tempo o homem não realiza toda a perfeição do ente. Tem perfeições da cabra, do leão, do elefante que o homem não tem. Por mais que o homem contraia menos a perfeição do ser, ele ainda a contrai, porque tem perfeições dos entes que o homem não tem. Não é que o homem possui toda a perfeição do ser. Chegamos assim a uma noção intensiva de ser, que se dá segundo um mais ou menos na inumerável variedade de entes. Quando eu vejo isso, quando eu me dou conta disso, eu me dou conta de que no caso dos entes, a perfeição do ser está sendo, a perfeição do ser que por si mesma não é limitada, está sendo limitada pela essência na cabra, pela essência no homem. Então, existe uma relação aí de potência e ato de ser, de limitação. O que eu alcanço, então, é uma noção intensiva do ser. Eu vejo que o ser possui, que o ser é uma atualidade que se dá segundo mais ou menos nos entes, graças à limitação realizada pela essência. Por último, também é possível fazer uma comparação entre os distintos universais metafísicos, homem, cabra, elefante, distintos universais metafísicos, em referência à noção de ente, e ver como alguns a limitam mais e outros a limitam menos. Por exemplo, cabra limita menos a perfeição do ser do que mosquito. Entende? Ou seja, uma cabra é mais que um mosquito. A gente até fala assim, um leão é mais do que uma bactéria. Chega-se também por essa via a uma noção intensiva de ser, como formalidade suprema. Ou seja, quando eu me dou conta, dando-me conta de que cabra é mais do que minhoca, eu estou me dando conta de que o ser se dá de uma maneira mais ou menos limitada nos entes, ou seja, que o ser é uma perfeição, é um ato intensivo. Vejo, por exemplo, como o universal gato limita mais a perfeição do ser que o universal animal. Gato limita mais a perfeição do ser que o universal animal, porque tudo que tem um gato existe na animalidade, entende? E nem tudo que existe na animalidade existe no gato. O gato não voa, o gato não respira embaixo d'água. O gato limita muito mais a perfeição
ser do que a animalidade. Vejo então o ser doente como perfeição suprema participada por todos os entes. Então, o resultado dessa reflexão metafísica intensiva, portanto, é você chegar ao que se chama emergência formal do ser. Ou seja, você ver o ser como ato de todos os atos, como a perfeição fundamental, que se dá segundo o mais e o menos. O intelecto atinge uma sinopse, ou seja, uma visão de conjunto, onde o ser é visto como uma totalidade absoluta e a perfeição máxima. Ou seja, tudo é ser, tudo é. Tudo o que é. O ser é a perfeição total. Todas as outras formalidades, todas as outras perfeições, planta, animal, homem, cachorro, passam a ser compreendidas como modos particulares e limitados de participar dessa única e suprema perfeição do ser. Então, ser vermelho é um modo de ser, é uma participação, é uma limitação do ser. Ser planta é uma limitação do ser. Então não é que, sei lá, existe o ato de ser e existe o ato da animalidade. Não, a animalidade é com relação ao ato de ser, é uma limitação do ato de ser. É um modo de participar do ser, a animalidade. Da mesma maneira que ser gato é um modo de participar da animalidade e um modo de participar do ser. Ok? Vejam então isso aqui, a diferença da maneira de proceder abstrativa. Quando a gente procede abstrativamente, tipo, você pensa e depois você se fecha na sua cabeça e reflete sobre aquelas essências que você abstraiu. E pode até de uma hora ou outra hora ir à realidade, tudo, ok. Mas quando você usa a inteligência nessa maneira resolutiva, você não pensa com abstrações. Essa é a dificuldade para nós. Não se trata de pensar com abstrações, com essências, senão que se trata de intuir, de ver a atualidade. E como que ir passando de uma atualidade a outra, mas sem deixar nada por trás, ou seja, sem separar, sem abstrair, mas sim resolvendo uma atualidade em outra. Entende? É como tipo, sei lá, eu vejo a perfeição do cachorro e quando eu penso cachorro, eu não prescindo daquela perfeição desse cachorro concreto, senão que eu a levo comigo. Entende? É como que esse é o esforço de não prescindir de nada. Então, tipo, se você vai pensar você vai pensar resolutivamente a caninidade, você não vai deixar de lado o que existe só na black, o que existe só no white, o que existe só no cachorro do mosteiro. Não, você vai trazer consigo essa perfeição contigo, essa perfeição que existe nesses cachorros particulares. E o que isso vai produzir? Uma visão da essência cachorro, uma visão da caninidade, que não é uniforme, que não é vazia, não é só um conteúdo, é um ato, é perfeição que se encontra limitada naquele cachorro, limitada nesse. Depois que eu vejo as coisas assim, eu me dou conta que essa perfeição existe limitada aqui. Entendem? Bom, agora, na próxima aula que a gente vai fazer, ver alguns textos de Fábio diretamente, onde ele
onde ele fala disso que nós tentamos sintetizar e esquematizar aqui.